Queridos alunos, sejam bem-vindos. Aqui é professor Nelson Gonfinetti, eu sou endocrinologista e tenho muito prazer de estar comentando essas questões de interesse de concursos, de interesse de provas relacionadas à nossa especialidade. O tema que nós vamos apresentar nesse módulo diz respeito às relações hipotálamo-hipofisárias. A especialidade foi chamada de neuroendocrinologia. Ela tem como pais dois estudiosos, dois neuroendocrinologistas, que foram os pais dessa especialidade. São dois alemães que, na década de 1940, 1940 a 1950, se transferiram para os Estados Unidos, para a Universidade de Chicago, e começaram a desenvolver essa questão, estudaram a neurotransmissão. Isso é um item bastante interessante, porque todo o nosso organismo ele reflete o meio externo, e quem faz a comunicação entre o meio externo e o meio interno, o meio hormonal, é exatamente o sistema nervoso central. E isso se faz através de uma área muito específica, que é o hipotálamo. Então, o hipotálamo é que faz a correlação entre o meio externo e o meio interno, com a produção de todos os nossos hormônios. O hipotálamo é uma área exclusivamente nervosa, com vários centros importantes na captação dessas informações que vêm do córtex e que vão dar a resposta orgânica a toda a nossa correlação, ou seja, o crescimento, o nosso metabolismo, a fome, a sede, a pressão arterial, a nossa temperatura, a nossa reprodução, o nosso crescimento, o metabolismo energético, o nosso balanço energético todo é dado através de informações hipotalâmicas, num centro extremamente complexo, mas extremamente bonito, e que nós vamos nos referir nesse momento. O hipotálamo tem muito pouco acesso do ponto de vista medicamentoso, mas a hipófise não. A hipófise é uma estrutura, é um órgão misto, é uma característica de muitos órgãos endócrinos. Ela tem uma formação histológica, genética, metabólica, embriológica. Ela tem uma origem embriológica dupla. Parte é nervosa e parte é epitelial, parte é adenomatosa, parte é um sistema derivado do assoalho do terceiro ventrículo, e outro é o prolongamento, e o outro é um prolongamento tecidual do sistema nervoso central. Então, enquanto que no hipotálamo nós temos vários núcleos, cada um responsável pelo seu funcionamento, e o outro, e a glândula hipófise, por sua vez, é essa interface. Eles são divididos pelo infundíbulo, eles são conectados pelo infundíbulo ou pela haste hipofisária. A haste hipofisária é nervosa, há um processo de capilarização do hipotálamo para a hipófise. Na adenohipófise, na hipófise anterior, você libera determinados hormônios que controlam todo o nosso sistema hormonal, de uma maneira geral. É uma glândula bem pequena, ela tem pouco mais que 600 miligramas, um grão de bico um pouquinho maior, e a parte posterior da hipófise não produz hormônios, ela é uma interface, ela só
é um interponto entre a liberação de dois hormônios específicos, que é a ocitocina e a vasopressina. A hipófise anterior, por sua vez, ela é produtora de vários conectores do sistema nervoso central. Então, ela produz hormônios comandados pelo hipotálamo, a maioria liberadora, que positivamente vai influenciar na tireoide, nas adrenais, no pâncreas, nas gônadas e sucessivamente em vários tecidos. Sobre essa questão, nós vamos falar, nós vamos comentar algumas questões de provas. Então, a primeira questão diz respeito ao seguinte: uma mulher de 21 anos, solteira, fez uma consulta ginecológica de rotina e foi solicitado a dosagem de prolactina quando o resultado foi de 74 microgramas por litro. Microgramas por litro ou nanogramas por decilitro é a mesma coisa. E hoje, mais ou menos, a mulher tem que ter até 25, depende do método, 27 microgramas por litro de prolactina. Esse é o valor da normalidade. A prolactina, ela está, já vou adiantando, sob constante bloqueio, sob constante inibição. É o único hormônio que está ali sob constante inibição na hipófise. Essa mulher refere atraso menstrual no último mês. Qual é a alternativa incorreta em relação à abordagem desse quadro? E tem a gonadotrofina coriônica, ou HCG, deve ser solicitado se a paciente referir vida sexual ativa. Tem B, a macroprolactinemia pode ser a causa da alteração laboratorial, especialmente se o paciente negar o uso de medicamentos e não apresentar outros sinais de hiperprolactinemia. Na questão C, a dosagem do TSH é importante, pois até 20% dos casos de hipotireoidismo primário, é aquele hipotireoidismo que se dá por defeito na produção de hormônios pela tireoide, pode cursar com hiperprolactinemia. Então, 20% pode cursar com hiperprolactinemia. Na questão D, uma possibilidade diagnóstica é de síndrome dos ovários policísticos, que cursa com valores elevados de prolactina em até um terço das mulheres. E a questão E, o prolactinoma é uma possibilidade diagnóstica que não deve ser considerada. Então, nós vamos comentar a respeito dessa questão. Prolactina é um hormônio somente importante em uma situação, que é a lactação. Fora isso, ele é ruim quando ele está alto, tanto para o homem como para a mulher. Então, hiperprolactinemia, ele é definido como uma elevação dos níveis de prolactina e, frequentemente, causa problemas reprodutivos, tanto no homem como na mulher, especialmente a infertilidade anovulatória em mulheres. A hiperprolactinemia é uma alteração, então, endócrina comum, é a mais comum do eixo hipotálamo hipofisário, predominantemente no sexo masculino, no sexo feminino, perdão. No homem ela é mais rara, mas quando você tem hiperprolactinemia no homem, ela é mais importante e provavelmente mais grave do que na mulher. Tem uma causa mais grave do que na mulher. Então, em pacientes assintomáticos com dosagem de prolactina sérica elevada, a gente pode solicitar o uso, a determinação laboratorial da macroprolactina, que é um artefato em que você pode encontrar prolactinas extremamente elevadas, mas biologicamente não tem efeito bioquímico, não tem efeito metabólico. Então,
não é importante, não deve ser tratado. A macroprolactinemia é um complexo de moléculas de prolactinas agregadas a uma imunoglobulina G, de alto peso molecular, mas baixa atividade biológica. Então, do ponto de vista endócrino, ela só deve ser diagnóstico diferencial da hiperprolactinemia verdadeira. Assim, embora o exame de sangue da prolactina esteja alto, uma parte dessa medida é composta da macroprolactina, que tem baixa atividade biológica. A gonadotrofina coriônica é um hormônio placentário diagnóstico da gravidez. Algumas considerações a gente deve fazer em relação à prolactina. Uma das mais importantes é que esse é um hormônio, eu diria, delicado, né, do ponto de vista de interpretação. Ele é sensível a algumas coisas. Então, laboratorialmente, a prolactina deve ser dosada em jejum, em repouso, após 30 minutos, e senão você pode ter artefatos. Ela pode estar alta de maneira errônea, só por um método inadequado de coleta. Outra coisa é que a prolactina também ela é muito sensível a determinados medicamentos. Então, antidepressivos, a metoclopramida, que é um antiemético, né, um remédio contra o vômito. Então, são comuns. O próprio anticoncepcional da mulher pode provocar pequenas elevações da prolactina. Então, a prolactina a gente tem que analisar com esses cuidados e com determinada parcimônia. Então, a resposta certa, no caso da primeira questão, é a alternativa incorreta é a A. A gonadotrofina coriônica deve ser solicitado se a paciente tiver vida sexual ativa, mas nessa situação não é verdade. Na segunda questão, é um caso clínico também. Diz respeito ao seguinte: um homem de 48 anos, com um diagnóstico de acromegalia causada por um tumor hipofisário de 22 milímetros, que apresenta uma extensão supracelular, quer dizer, a hipófise é uma glândula muito pequena, já adiantando ela no máximo, durante a gestação, fisiologicamente ela fica com 1 grama, e ela não tem essas dimensões, ela tem no máximo 1 centímetro, 10 milímetros, com deslocamento, então, esse tumor tem um deslocamento do quiasma óptico e paracelar para o lado direito, sugerindo invasão de seio cavernoso. Bom, pequenas lesões, o que aparentemente são pequenas, na verdade não são. 22 milímetros é um tumor grande. Sobre essa abordagem diagnóstica e terapêutica de casos como o do nosso paciente, também vai ser incorreto afirmar: análogos da somatostatina é a opção primária para o tratamento de todos os pacientes com macroadenomas invasivos e de baixa probabilidade de cura cirúrgica. Questão B. O controle dos níveis de GH para menos de 2,5 microgramas por litro ou, segundo outros métodos, nanogramas por decilitro, é a mesma coisa. Após tratamento clínico ou cirúrgico, é considerado cura da acromegalia e está associado à redução da morbidade e mortalidade. Questão C. O pegvisomanto não é uma opção primária de terapia. A questão D é: a cirurgia transesfenoidal é útil para a redução da massa tumoral e dos níveis hormonais, mas são mínimas as chances de cura bioquímica da doença. E a questão E: a cabergolina pode ser utilizada como terapia primária ou adjuvante nos casos de tumores cosecretores de prolactina e com níveis não muito elevados de GH. A acromegalia é uma patologia rara,
é uma patologia realmente de difícil cura, onde você tem aumento tumoral policlonal de células produtoras dos somatotrófos, portanto, é uma doença progressiva, de instalação extremamente lenta, às vezes a pessoa não se percebe e o diagnóstico vai aparecer 10, 15 anos após, uma análise mais minuciosa. E eles são geralmente macroadenomas. Então, a acromegalia, ela se desenvolve através de tumores maiores que 10 milímetros, né, ou 1 centímetro. Eles são, na maioria das vezes, benignos, de crescimento extremamente lento, mas adulto não tem que ter GH. Então, o GH é um hormônio contrarregulador, é um hormônio que, em excesso, ele também é ruim. E afeta vários órgãos, várias glândulas de todo o organismo. Uma das coisas ruins de um macroadenoma, e nós estamos falando de um macroadenoma produtor de GH, é que ele ocupa espaço. Então, você vai ter o acometimento de quiasma óptico, e isso é indicação cirúrgica. Por quê? Porque tem alta chance de cegueira, mas cura bioquímica é uma coisa muito complicada, porque o tumor é um tumor grande, é um tumor de crescimento lento, mas é um tumor progressivo. Dificilmente, por mais que o neurocirurgião seja bem especializado, ele consegue tirar todo o tumor. Então, é muito raro a gente encontrar cura com a cirurgia. Geralmente, você necessita, além da cirurgia, né, o acesso à hipófise é transesfenoidal, não é um acesso transcraniano, né, um acesso via seio esfenoidal, é um acesso que não dá muita agressividade ao paciente, mas de cura biológica realmente um tanto quanto delicada. Geralmente, a gente, além da cirurgia de retirada do tumor, da neurocirurgia, você precisa fazer a radioterapia. Alguns medicamentos, eles podem, em graus variados de efetividade, podem ser usados como controle da doença. A cabergolina, quando você tem hiperprolactinemia associada, os lactotrófos e os somatotrófos podem acontecer em conjunto no mesmo tumor, e os análogos da somatostatina, eles podem ser utilizados como pré-controle até que você tenha uma resolução definitiva. Essa outra medicação é um pouquinho mais delicada e difícil de ser encontrada, que é o pegvisionato, e isso também pode ser usado. Então, a questão correta que nós vamos marcar nessa segunda questão é o item D. Então, é incorreto afirmar que a cirurgia transesfenoidal é útil para a redução da massa e dos níveis tumoral. Agora, a cura, ela é bioquimicamente um tanto quanto difícil. A terceira questão, diz respeito exatamente à mesma doença, a acromegalia. Então, nós temos que assinalar a alternativa que é correta. Os pacientes com doença comprovada podem apresentar supressão normal dos níveis de H após a sobrecarga de glicose. Então, um dos critérios de cura é exatamente você fazer um teste oral de tolerância à glicose. Eu vou explicar mais adiante. Os microadenomas podem responder melhor à terapia medicamentosa com análogos de somatostatina do que os macroadenomas. Na questão C, a adição de cabergolina somente deve ser feita nos pacientes que respondem parcialmente aos análogos da somatostatina e que apresentam hiperprolactinemia associada. E na questão D, é sobre essa medicação chamada pegvisiomanto, que é usado como monoterapia associado a análogos
que podem interferir no metabolismo da glicose e aumentar o risco de intolerância ao diabetes. A acromegalia é uma doença de cura um tanto quanto delicada. Ela tem 3 tratamentos. Então, ela pode ser o tratamento cirúrgico, pode fazer-se radioterapia e o tratamento clínico. O tratamento clínico, normalmente, é um tratamento temporário, ele é adicional, ele começa para que você possa fazer um tratamento de cunho definitivo, como é o cirúrgico e a radioterapia. E você utiliza no tratamento clínico determinadas medicações que são agonistas dopaminérgicos e análogos da somatostatina. Eu vou lembrar que o GH é liberado nos somatotrófos através da liberação de um hormônio hipotalâmico chamado GHRH, o Releasing Factor, o hormônio liberador do GH. E ele é inibido por um outro hormônio chamado somatostatina. Ele é importante no nosso crescimento, tem algumas outras ações. No feto, por exemplo, ele é extremamente importante no crescimento fetal, mas ele tem esse controle, né? Ele é controlado por um feedback negativo, através da produção da somatomedina C, quando ele chega até os ossos, e na cartilagem e no fígado, e ele é inibido lá, intrinsecamente, quando libera a somatostatina. Então, a gente pode utilizar sinteticamente a somatostatina. A somatostatina ela o análogo de somatostatina é um hormônio sintético, parecido com a nossa somatostatina endógena, mas quando é adicionado a ela algumas características que fazem com que ela tenha uma vida biológica mais longa. E agonista dopaminérgico, o nosso grande exemplo é a cabergolina. Mas esse pegiviziomanto é um análogo que ocupa o receptor do GH. Ele tem sido mais utilizado recentemente. Entretanto, todas as medicações são só úteis para que você faça um tratamento definitivo. A resposta correta na questão número 3 é: a adição de cabergolina somente deve ser feita nos pacientes que respondem parcialmente a análogos de somatostatina e apresentam hiperprolactinemia associada. A hiperprolactinemia associada nos infere, é claro que o diagnóstico acontece só após a histopatologia, mas nos inferem que esse tumor é misto. Ele é produtor de GH e ele é produtor de prolactina. E a cabergolina é o único que, em si, faz a diminuição tumoral. Entretanto, cura é só com o uso de radioterapia após, geralmente, a cirurgia transesfenoidal de retirada do tumor. A quarta questão que nós vamos apresentar mostra o seguinte: marque a alternativa que indica uma glândula que não faz parte do sistema endócrino. Essa é muito fácil, porque o sistema endócrino é aquele que, tecnicamente, produz uma substância, a qual denominamos de hormônio, que cai na corrente sanguínea e vai agir à distância. Não é tão simples, não é somente isso, mas glândula endócrina, tecnicamente, tem essa definição. Há um conjunto de células que produz um hormônio e esse hormônio age inibindo ou estimulando, a maioria das vezes, estimulando a produção de um segundo hormônio, controlando um segundo hormônio, e a isso a gente denomina de ciclo circadiano, ou melhor, e a isso nós chamamos de feedback. A maioria das vezes, esse feedback acaba sendo positivo. Então, qual a glândula que não faz parte do sistema endócrino? O item correto
nós vamos determinar A, glândula pineal, B, hipotálamo, C, hipófise, D, tireoide e E, glândula salivar. Então, a resposta é muito simples, é a glândula salivar. A glândula salivar é um exemplo de glândula exócrina, não endócrina, a qual se destaca pela presença dos ductos que garantem liberação de secreção em superfícies ou cavidades corporais, no caso, a saliva. Todas as outras glândulas fazem parte do sistema endócrino, que são produtores de hormônio. A pineal é uma glândula extremamente intrínseca, inacessível do ponto de vista biológico. Ela produz um grande hormônio que ainda hoje é muito pouco conhecido e utilizado medicamente, que é a melatonina. O hipotálamo, nós já comentamos, é composto de um grande número de núcleos extremamente importantes na regulação de todo o nosso metabolismo, não só do controle da hipófise, mas também de todo o metabolismo que a gente encontra. A hipófise, que é controlada pelo hipotálamo e por outros hormônios periféricos, em feedback positivo no caso do hipotálamo e em feedback negativo pela contrarregulação. A tireoide, que é uma glândula, que é a nossa glândula mais acessível perifericamente, né? Uma glândula grande, tecnicamente, exclusivamente endócrina, é a nossa maior glândula, né? As outras glândulas podem até ser maiores, por exemplo, o pâncreas. É uma glândula endócrina, maior que a hipófise, mas ela não é exclusivamente endócrina, né? Ela também produz uma secreção endócrina e uma secreção exócrina. A maioria dela é exócrina. Então, a resposta certa é glândula salivar. E nós vamos agora terminar com a última questão, que é a quinta questão, sobre o tema sistema hipófise, hipotálamo e órgãos periféricos, que diz o seguinte: o hipotálamo é uma área do encéfalo responsável pela secreção de hormônios liberadores, que estimulam a adenohipófise a secretar certos hormônios tróficos. Esses hormônios tróficos agem sobre órgãos-alvo glandulares, entre os quais está ou estão a tireoide, que libera a tiroxina, um hormônio responsável pelo controle do nível de glicose do sangue. Questão B. As paratireoides, que liberam o hormônio somatotrófico, responsável pelo controle do nível de cálcio do sangue. A questão C. O testículo, que libera testosterona, hormônio responsável direto pelo aparecimento e manutenção dos caracteres sexuais secundários masculinos. Questão D. O ovário, que libera hormônio luteinizante, responsável direto pelo aparecimento de manutenção dos caracteres sexuais secundários femininos. E a questão E. As suprarrenais, que liberam hormônio adenocorticotrófico, responsável direto pela regulação dos níveis de potássio e sódio do sangue. Essa questão é muito fácil, porque cada item está repleto de erros fisiológicos muito fáceis da gente determinar. Então, a hipófise, ela é um órgão controlador de todos os órgãos periféricos, ela é a interface do nosso sistema nervoso central, que vai fazer a conexão com o meio externo. Então, eu vou até discutir questão por questão, porque talvez fique mais fácil de compreender. Na questão A, diz respeito à tireoide. Libera a tiroxina, é verdade. É um hormônio produzido 99,6%. Né? A tireoide produz tiroxina em grande quantidade.
responsável pelo controle do nível de glicose do sangue. Não. A glicose sanguínea ela é metabolicamente coordenada por um equilíbrio entre o glucagon e a insulina. Tem outras determinantes, mas a tiroxina, o T4, é responsável pelo metabolismo basal. Então, essa questão está errada. B. As paratireoides liberam o hormônio somatotrófico, responsável pelo controle do nível de cálcio. Não. O cálcio ele é controlado por um equilíbrio entre a calcitonina e o paratormônio. Então, as paratireoides, na verdade, elas produzem paratormônio e não GH. Na questão C, o testículo, que libera testosterona, hormônio responsável direto pelo aparecimento e manutenção dos caracteres sexuais secundários masculinos. Essa é a questão correta. Eu só vou fazer um adendo muito interessante, que alguns hormônios, na verdade, não são bem hormônios, são pró-hormônios. Testosterona é um exemplo, ela não age perifericamente, ela é transformada perifericamente no seu ativo, que é a dehidrotestosterona, e este hormônio, o DHT, é que, na verdade, faz o seu efeito biológico. Então, a testosterona é um pró-hormônio, né? Não é hormônio. Outro exemplo que eu posso dar de pró-hormônio para a gente entender é o T4. O T4 em si, ele tem uma atividade biológica muito pequena. Só quando ele intracelular é transformado em T3 é que ele tem uma maior afinidade pelo receptor retinoide de todos os núcleos. Então, quem funciona é o T3 e não o T4. Então, a testosterona realmente é liberada pelo testículo, exclusivamente pelo testículo. Tem uma pequena produção no ovário, mas metabolicamente, perifericamente não age. Então, é o hormônio masculino de excelência. Na questão D, o ovário libera hormônio luteinizante, responsável direto pelo aparecimento e manutenção dos caracteres sexuais secundários femininos. Essa questão está completamente errada. O ovário não libera hormônio luteinizante. O ovário é controlado pelo LH. E aí sim produz estrogênio, que dá aparecimento e manutenção dos caracteres sexuais secundários femininos. E a questão E, as suprarrenais, que liberam hormônio adrenocorticotrófico, responsável direto pela regulação dos níveis de potássio e sódio do sangue, está completamente errada. E as suprarrenais são pequenas glândulas que ficam nos polos superiores dos rins, por isso que recebem esse nome. Na verdade, eles são... ela é comandada pelo hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio é produzido pela hipófise, nas células centrais da hipófise, e não é responsável por regulação dos níveis de sódio e potássio. Quem o faz é a aldosterona, também produzida pela suprarrenal, mas tem uma curiosidade bastante interessante. As glândulas endócrinas têm essa característica. A suprarrenal é uma glândula mista, né? Ela tem uma superfície externa que é adenomatosa, que é epitelial, e tem uma parte interna que é derivada do sistema nervoso, né? Formada por células enterocromafins, produtoras de adrenalina e noradrenalina, tem origens embriológicas, assim como a hipófise, diferentes. A tireoide também, ela tem origem embriológica dos dois sistemas, né, do neural e do epitelial. Mas a aldosterona, que é produzida na córtex, ela não tem controle do ACTH, ela não é controlada pelo ACTH.
ela tem um controle pelos níveis de sódio e potássio. Então, apesar de ela ser produzida, a aldosterona, o hormônio da adrenal ou da suprarrenal, ela ser produzida na camada epitelial, ela não é controlada pelo ACTH, ela é controlada pelos níveis de sódio e potássio. Isso faz com que a gente tenha uma especialidade extremamente interessante, onde a fisiologia é essencial na compreensão das nossas patologias. Na questão 5, a resposta correta é o item C. Eu termino aqui o módulo de hipófise e hipotálamo. Tem muita coisa a mais para a gente falar, mas eu agradeço a presença. Muito obrigado.